Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, uma vez mais suplicamos a Tua direção no estudo da Tua Palavra neste momento. Guia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. O objeto do nosso estudo hoje é o milênio. A palavra milênio não existe na Bíblia. Existe a expressão 1000 anos. E este é um estudo pouco compreendido pelo mundo cristão. Então vou tentar explicar o que a palavra de Deus diz. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre ele selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. No versículo 6 diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vou explicar o que eu li até aqui. Só que antes disso preciso ler também primeiro aos Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, diz: Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Resumindo tudo o que eu li agora. Este período de 1000 anos começa com a vinda de Cristo a esta terra. Quando Cristo voltar pela segunda vez, vão acontecer várias coisas simultaneamente. Primeiro, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Segundo, os vivos que estavam vivos na esperança de Jesus se unirão aos mortos ressuscitados em Cristo e serão arrebatados no ar e irão 1000 anos com o Senhor Jesus. Agora, no momento da volta de Cristo, o resplendor da vinda de Cristo matará os que estavam vivos e que não viviam uma vida de comunhão com Cristo. Muito bem, eles ficam mortos aqui, com todos os outros mortos de toda a história da humanidade. Os mortos ressuscitados, os mortos ressuscitados, mortos em Cristo ressuscitados, com os vivos em Cristo, serão arrebatados, irão 1000 anos. O texto bíblico diz: reinarão com Cristo 1000 anos. Agora, enquanto isso, Satanás fica simbolicamente amarrado, simbolicamente aprisionado nesta terra, não com cordas humanas, mas pelas circunstâncias, preso das circunstâncias, porque não tendo a quem tentar, não tendo gente, este mundo ficará desolado aqui, não tendo a quem tentar, praticamente está preso. Que farão os remidos durante 1000 anos com Cristo? Eles julgarão os santos. Diz aqui o texto de Apocalipse: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Os remidos durante esses 1000 anos revisarão os livros da vida. Porque haverá muita gente que lá nos céus nós pensávamos que estariam e não estarão. E gente que nós pensávamos que não estariam e estarão. Então, para tirar qualquer dúvida da mente humana, nós revisaremos os livros e comprovaremos que Deus teve razão em determinar quem se salvava e quem se perdia. Agora, terminado esse período de 1000 anos,
a santa cidade e os remidos descem para esta terra, porque nosso lar eterno será aqui na terra. E o texto bíblico diz aqui que Satanás será solto por um pouquinho de tempo. Quer dizer, os mortos desta terra ressuscitarão por um pouquinho de tempo. Aí o diabo pensou, agora sim é minha vez, novamente. Onde tem gente, aí está ele feliz da vida. E reúne todos eles para destruir a santa cidade que vem com os remidos. Mas aí sim, cairá fogo do céu, esse será o verdadeiro inferno. Aí será queimado Satanás e todos seus seguidores e não ficará mais pecado para nunca mais. Não sobrará do pecado nem raiz, nem rama, como diz Malaquias. Pastor, dúvidas? Pergunte. A primeira delas, o senhor falou numa prisão para Satanás, né? Duas perguntas, na verdade. Primeiro, como é que ele vai estar preso? É corrente? É corda? E aonde ele vai ficar preso? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é, já que Jesus agora retornou pela segunda vez, por que Satanás já não é destruído? Pela explicação do senhor aí, pelo que a gente leu na Bíblia, apenas 1000 anos depois. Mas por que desse intervalo aí? O que ele vai ficar fazendo nesse período? A primeira pergunta, já expliquei na minha introdução. Essa prisão não é literal, é uma prisão simbólica, é uma prisão de circunstâncias. Está preso porque não tem a quem tentar. Isso vai ser aonde? Aqui na terra. Terra mesmo. O texto bíblico diz que ele permanece aqui na terra. Certo. Só que não tem a quem tentar, estão todos mortos. Agora, por que Cristo não acaba com o pecado por ocasião de sua segunda vinda? Pelo texto aqui, porque Deus quer dar oportunidade aos remidos para revisar os livros e ficarem completamente satisfeitos. Sabe por quê? Porque quando terminar os 1000 anos, aí será já o fim definitivo. Não haverá mais dúvida na mente humana. Para que não reste mais dúvida, para que o pecado não se levante por segunda vez, tem que estar tudo esclarecido. E eles precisam desse tempo para comprovar que Deus tinha razão em todas as suas determinações neste tema. Pastor, duas perguntinhas também. O senhor falou na questão de tirar as dúvidas da mente dos salvos, né? No momento em que Jesus voltar, nós vamos ser transformados e seremos perfeitos, não é? Por que ainda haverá dúvidas na nossa cabeça? Eu digo dúvidas, mas em realidade não são dúvidas, é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de pensar. Mas fica a possibilidade da dúvida. Se ele não tem um livro para ver, ou não tem uma explicação de parte de Deus, fica a possibilidade da dúvida. E ficando a possibilidade da dúvida, fica a possibilidade do pecado. Mas agora vai haver um fim definitivo para o pecado. Não pode ficar nem raiz nem rama da possibilidade de uma futura dúvida. Pastor, por isso precisa ser esclarecido tudo. A segunda pergunta, nós já estudamos que quando começou o pecado, né, no céu, Lúcifer conseguiu convencer 1/3 dos anjos, não é? Ele levou junto com ele 1/3 dos anjos. Então, quando ele ficar aqui acorrentado na terra, acorrentado como o senhor já explicou, né, pelas circunstâncias de não ter a quem tentar, mas quando ele ficar aqui, ele vai ficar acompanhado desse 1/3 de anjos, não vai? A Bíblia nos diz que sim. E se a Bíblia não diz que sim, eu não quero inventar. Eu suponho que esses anjos todos vão acabar por ocasião da volta de Cristo. Porque são seres... Não sei. Em realidade, eu não tenho resposta bíblica para isso. Eu digo o diabo. Ele não diz o diabo e seus anjos. Suponho que quando se refere ao diabo, está falando dos seus anjos também, não sei. Pastor, em Apocalipse 20, versículo 6... fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é aquela que o senhor falou da volta de Jesus, não é isso? Claro. Agora, fala numa segunda morte. Como é que funciona exatamente a segunda morte? Que todos vão morrer, ou quase todos vão morrer uma vez, eu entendo. Agora, uma segunda morte, eu não consegui compreender muito bem essa questão da segunda morte. Todos vão morrer.